Oi, gente, deu pau aqui. Bom dia. Bom dia. Cadê aqui o Lucas? Que a gente deu pau aí. Boa tarde, professor. Tudo bom? Tudo bom? Eu ia te perguntar se tem se o trabalho tem alguma definição. Como assim? Não ia ter um trabalho com Hello Group, eu acho? Vai, na realidade eles vão fazer essa apresentação mais para o final de outubro. Mas não é exatamente um trabalho, vai ser mais uma apresentação com uns questionamentos. Bom dia, professor. Bom dia, Marcela, tudo bem? Tudo certinho, e com você? Tudo certinho também. Bom. Ontem, deixa eu ver, Sim. Eu tinha entendido que ia ser trabalho em grupo com um case passado pela Hello Group, entendeu? Ah, tá, não, eles vão mostrar um case, vão apresentar um case legal ali de aplicações ali de EcoEng, e depois eles vão fazer só alguns questionamentos ali em cima do case, né? Ah, tá. Então as avaliações vão ser esses relatórios e apresentações, né? Aí vai ter um case geral que eu vou passar para vocês, que aí independe da Elo Group, entendeu? Beleza, mas vai ser em grupo? Vai ter um horário definido, alguma coisa assim? Vai ser em grupo, com data final, tudo, data final de entrega, aí eu passo para vocês ali com as orientações. Ah, tranquilo então, professor. Obrigado. Era só para saber se ia ser, tipo... Ah, só para saber mesmo, curiosidade. Enfim, valeu. Nada. Deixa eu ver aqui. Ô, Lucas, de estar conversando, o negócio caiu aqui. Professor. Eu tinha comentado se talvez você depois conseguia colocar lá na apresentação mais ou menos como que resolve aqueles exercícios que você passou. Ou se você vai comentar hoje sobre eles, porque eu tive bastante dificuldade de fazer. Não, assim, eu vou dar uma dica para vocês trabalharem aqueles exercícios, que é um livro ali super bom de mercado financeiro, que acho que vale a pena para quem quer ir para mercado financeiro, digamos assim, um livro de cabeceira da galera, que é o seguinte, deixa eu pegar aqui para vocês. Consegue ver aqui na tela? Dá para ver sim, cálculo financeiro das tesourarias, bancos e Isso. empresas. E aí tem um capítulo só de renda fixa. Então aqui você consegue já ter uma excelente ideia. Eu passei aqui para o Lorenzo também umas fotos do capítulo, aí eu posso enviar para vocês para que vocês tentem de novo. Acho que vale a pena. Ah, beleza, professor. Show de bola. Porque aí eu passo no grupo e aí, de qualquer forma, assim, para quem gosta desse tema, vale a pena comprar esse livro, viu? Tem muito. Eu não comprei, eu comprei usado, eu comprei no estante virtual. Eu paguei, acho que na época, R$ 20. Então, é o que normalmente ali o pessoal de mercado ali utiliza. É bem legal. Mas, Lucas, eu também, ali no finalzinho ali, aí eu dou também passo a resolução, Ah, perfeito. Beleza. Obrigado, professor. tá? Mas só para dar uma dica, acho que as questões mais que vocês devem ter encontrado um pouquinho mais de dificuldade deve se referir ali aos cupomzinhos, né? Sim.
né, que são os juros intermediários. Aí a dica é começar do fim para o começo, sempre contando 6 meses antes. Então, se ele emitiu se quer vender, sei lá, em 2004 e o título vence em 2006, então você passa 2006, aí você vai de trás para frente ali para o cupom. Uhum. Então, Entendi. assim, vamos supor que é 2006 de dezembro, tá? Aí esse vai ser o último cupom. Aí depois tem 2006 de agosto, que vai ser o segundo do ano, ou julho, o segundo do ano. Aí depois dezembro de novo, 2005, aí julho 2005, até chegar ali em 2004. Então meio que é uma conta inversa, digamos assim, né? Professor, como que está sendo a pontuação desses desafios? Que eu não entendi. Se eu tinha falado que na primeira aula que ia valer meio ponto os desafios. É, isso aí. Ah, mas cada um tá valendo meio ponto? Cada um tá valendo meio ponto. Ah, tá bom. Entendi. Vai acumulando. Mas é meio ponto extra, né, professor, que você tinha comentado? Isso, ponto extra, isso. Ponto extra. Então, assim, faz a média final, aí meio ponto a mais de quem acertou ali os desafios, né? Assim, tem quem acertou 3, 4, 5, aí ganha 2 pontos. Aí quem não fez, não ganha nem perde, né? Fica ali só com a média tradicional ali. Então não prejudica ninguém. Professor, não sei se você já respondeu essa pergunta, mas tem alguma data para a gente saber a nota das resenhas e das apresentações? Não, eu só vou fazer isso agora depois do feriado. Ah, beleza, obrigada. Nada. Então, ali depois do feriado eu já faço uma média parcial, digamos assim. E aí depois só no final do PLE que a gente vai dar a nota final. Então, vamos lá. Compartilhar aqui a tela com vocês. Todo mundo consegue ver aqui meu PPT? Sim. Dá para ver sim. Sim, professor. Show. Então, pessoal, hoje a gente vai bater um papo sobre sistemas de amortização, né? E na realidade faz parte ali, né, de todo o financiamento, empréstimo ali que tem em banco, né? E muitas vezes você quer saber ali, né, na medida que você vai pagando, né, as parcelas, né, o quanto você amortizou ali daquela dívida, né? Você quer saber os juros inerentes ali naquela dívida. Então existe uma forma de cálculo, né, para a gente trabalhar essas questões. Mas para isso, o banco ele precisa fornecer qual tipo de sistema de amortização que ele está utilizando. E para isso existem 3 grandes sistemas. O primeiro é o que a gente chama de sistema de amortização constante, ou seja, você vai amortizar a sua dívida, ou seja, você vai diminuir, entre aspas, a sua dívida de forma constante no decorrer dos períodos, né? E aí começa naquele valor, termina naquele valor. Então você sempre vai amortizar, né, um único valor ali para dentro das suas dívidas, tá? Existe um outro tipo que a gente chama de sistema de amortização francês, né, ou tabela Price, que é o mais conhecido na realidade, né? É o que muitas vezes o pessoal utiliza em financiamento imobiliário, né? E aí a diferença de um contra o outro é que no sistema de amortização francês o que é constante é a parcela e não a amortização, né? E o terceiro, que é um sistema típico, né, dos Estados Unidos, que que se denomina ali sistema de amortização americano. Então, basicamente, você não paga amortização até um período anterior ao final
ao final ali do horizonte temporal daquele empréstimo, e no último e na última prestação você paga tudo de uma vez. Então, ou seja, você vai pagar juros, mais a amortização ali tudo de uma vez. Então, assim, você fica com uma parcela pequenininha ali nos anos e depois no último ano você paga toda a amortização de uma vez. Aí eu vou dar aqui uns exemplozinhos para vocês para entender ali como é que funciona, né? Então, um ponto importante aqui antes de mencionar essa questão, eu vou só usar aqui o quadro branco, só para mostrar para vocês o seguinte. Todo mundo consegue ver meu quadro branco ou não? Vemos sim. Sim. Eita, peraí, vocês estão me... Tá ouvindo a gente, professor? Tô. E É vocês? sim, Dragão. Dá pra ver. Dá pra ouvir também. Peraí. Vivo. Para mim, não... engraçado que para mim não apareceu. Olha que coisa mais maluca, né? Tem horas que a gente não sabe se aparece, se não aparece, se a tela fica, não fica. O Zoom dá umas surpresas assim. Então, olha só, e agora? Agora tá ok? Tá ok. Ok, dá pra ver certinho. Então, uma das coisas que a gente faz, digamos assim, não é uma equação ali fundamental, digamos assim, é que a parcela, ela é formada, né? A gente forma a parcela de um empréstimo, de um financiamento, né? Com duas componentes, que é a amortização e os juros, né? Então, a parcela total que você paga vai ser o total de amortização que você vai fazer ali, né? Para no final ali do tempo, do período, você quitar essa dívida e os juros inerentes ali àquele determinado período, né? E, evidentemente, se a gente colocar o A, né, do outro lado da equação, né, no lado esquerdo da equação, e só ficar assim, né? Então, você tem ali também a parcela, menos a amortização, vai ser aqui o meu total de juros. Então, esse seria a equação fundamental ali dessa relação. E tudo vai, né? E tudo vai depender do tipo de sistema ali dessa amortização. Se vai ser uma amortização constante, ou seja, que o cara paga igual ao mesmo, né? Ou se é do tipo tabela price, que aí já não é mais constante. Tá? Então, a gente vai ficar ali com os valores, de qualquer forma, idênticos ali na parcela. Só vai mudar o formato de cálculo. Então, olha só. Voltando aqui para o nosso PPT. Todo mundo consegue ver? Tá dando Dá pra pra ver ver? sim, professor. Dá sim. Então, olha só. Então, como eu disse, né? Você tem aqui o sistema SAC, que é o sistema de amortização ali constante, e vamos supor que ele possui a seguinte característica. Imagina que eu peguei um empréstimo de R$3.000, né? A um período de 3 meses, né? E com uma taxa de juros de 1% ao mês. Como é que normalmente o banco calcula, né? Assim, as prestações? Primeira coisa que ele vai fazer ou melhor dizendo, né, a gente vai compreender, fazer essa tabelinha, né? Então, nessa tabelinha, eu tenho lá período zero, que é o período de contratação, um mês depois, até o último período, são as prestações, né? São os pagamentos. A primeira linha eu vou dividir entre quatro colunas, tá? A primeira coluna é o que a gente vai denominar de saldo devedor, ou seja, né, aquilo que eu paguei, aquilo que eu contraí, né, aquele crédito que eu contraí, e se eu subtrair a minha amortização daquele primeiro período, o que vai sobrar vai ser o saldo devedor, né? Assim, é o que resta ali para você quitar ali um determinado empréstimo ou financiamento, né? E aí eu vou ter que definir como é que vai se dar essa amortização,
Então, no caso do saque, ele é mais simples. Então, todo mundo concorda que eu contraí R$ 3.000, certo? Né? Certo. Então, como é que eu vou fazer o cálculo da minha amortização? A minha amortização vai ser o total da minha dívida dividido pelo período, pelo horizonte temporal ali que eu escolhi pagar por essa dívida. Então, no caso, vai ser R$ 3.000 dividido por 3. Então, vai dar R$ 1.000 por mês, né? Então, esses R$ 1.000 é o quanto eu vou quitar essa dívida, né? Então, se a gente colocar assim, então, período zero foi o momento que eu contraí. Então, vou ter lá o R$ 3.000 com saldo devedor. Na primeira linha, o que vai ser? Eu vou colocar R$ 1.000 de amortização. E aí, esse R$ 1.000 eu vou poder o quê? Abater da minha dívida, né? Então, se eu abater da minha dívida, vai ficar o quê? R$ 2.000, né? Se eu pago de novo a segunda prestação, né? Então eu vou abater mais R$ 1.000 de amortização. Aí sobra como saldo devedor 1.000. Aí na última prestação, que seria os últimos, a última amortização seria R$ 1.000. O saldo devedor anterior também é 1.000. Então quanto vai sobrar de dívida para mim? Nada, né? Então o saldo devedor com amortização, no final, todos têm que dar o mesmo valor e você tem que zerar o saldo devedor na sua última prestação, né? Como se você tivesse kit, né? Agora, evidentemente, né? Isso seria uma situação que não sem os juros, né? Sem a incidência de taxa de juros. Evidentemente que o banco não é tão bonzinho assim, então o banco vai cobrar ali os juros. E aí ele vai incluir nesse processo os juros, tá? E como é que eu faço os juros? Como é que eu calculo os juros nesse caso? Vai ser o valor sempre do meu empréstimo no período anterior, vezes o quê? A taxa de juros, que nesse caso é 1% ao mês. Então vai ser R$ 3.000 vezes 1% ao mês, R$ 30. No segundo período, como é que vai se dar esses juros? Vai ser sempre os juros do saldo devedor, né, do período anterior, ou seja, aquilo que você ainda está devendo, vezes o 1% de juros. Então, vai ser R$ 2.000 vezes 1%, que vai dar 20. E na terceira parcela, vai ser vai ser R$ 2.000, desculpa, R$ 1.000 vezes 1%, que vai dar 10. Tá? Aí, o que eu vou pagar para o banco? Eu vou pagar para o banco a amortização mais esses juros a cada mês que passa. Então, eu vou pagar 1.030 a primeira prestação, 1.020 a segunda, 1.010 a terceira, de tal forma que o total ali da minha dívida, né, que eu vou, entre aspas, né, devolver ao banco, vai ser um total de 3.060. Ou seja, vão ser R$ 60 de juros e R$ 3.000 de amortização do meu empréstimo. Até aqui tudo bem, galera? Show. Os juros, então, caem 1% sobre o saldo devedor do período anterior sempre, né? Isso, exatamente, Felipe. Exatamente. Isso. Tudo certo. E isso vale para independente do período, né? Então você calcula, né, todos os valores ali até a última prestação, dessa forma. Certo. Então, o que dá para notar aqui de interessante? É que a amortização é constante, os juros são decrescentes e as prestações são o quê? As prestações também são Decrescente também. Decrescente. Também são decrescentes. decrescente, né? Então, então uma coisa legal que a gente faz ali para, como se fosse um double check ali para ver se não tem nenhum cálculo errado, é que assim, um é constante, se o juros é decrescente, então a prestação também tem que ser decrescente. Então, é uma forma de verificar ali se não tem nada de errado. Se você encontrar prestação crescente, aí já não vai ser o saque. Tá?
Vamos dar, então, o segundo exemplo, né, do sistema francês ou tabela Price, né? Esse sistema francês ou tabela Price, ele se caracteriza ali por ter prestações constantes. Aí já é o contrário, já não é mais a amortização, e sim a prestação. Então mudou, digamos assim, a caracterização desse empréstimo, né? Então você vai pagar sempre a mesma coisa, tá? Independente ali do tamanho ali, né, do período ali que você contraiu determinado crédito, né? Então, se a gente manter, né, os R$ 3.000 em 3 meses com juros de 1% ao mês, o que a gente consegue verificar, né? A prestação está constante, mas aí, né, eu tenho que tomar cuidado com os outros fatores que compõem a parcela, tá? Agora, como é que eu vou calcular a parcela? Aí a gente vai fazer uso daquela nossa formuleta ali de séries de tempo, com pagamentos constantes, né? Então, a gente vai, para calcular essa prestação, né, constante, então o que eu vou fazer? Se lembra que eu tinha essa fórmula aqui? Eu vou voltar aqui no slide lá atrás. Só para a gente se lembrar aqui. Opa! Ih, voltei demais então, peraí. A gente voltou ali para desconto. Tá, aqui ainda desconto. Ainda no desconto. Agora sim, série de tempo. Série de pagamento. Então aqui, ó, se lembra que a gente fez esse cálculo, né, quando tem as prestações constantes ali no decorrer do tempo, e a gente simplificou esse cálculo, né, por o meu valor presente vai ser igual, né, à prestação, 1 menos, né, esse Vzinho, que na realidade é 1 sobre 1 mais I elevado a N dividido por I, certo? Todo mundo se lembra aqui desse caso? Sim. Sim. Aí o que a gente vai fazer, né? A gente vai, nesse caso do sistema de amortização, o que eu tenho? Eu tenho o meu valor presente, que é R$ 3.000, eu tenho a minha taxa de juros, que é 1% ao mês, e eu tenho o meu período N, que é de 3 meses. Aí eu consigo calcular o quê? A minha prestação, tá? É só inverter aqui essa equação, né? Eu passo, né, o que está ali em colchetes para o lado esquerdo da equação e calculo ali a prestação constante ali nesses 3 meses, tá? No Excel, né, a gente pode usar aquela série PGTO, né, aquela fórmula PGTO, né, de pagamento. Então ele calcula diretamente ali esses valores, né? Porque aí fica bem mais fácil, né? Porque você imagina, eu quero calcular prestação de 48 parcelas, ou então no caso de financiamento imobiliário, que às vezes você tem 240 parcelas, né? Então fica praticamente impossível ali de se calcular numa calculadora tradicional, né? Então a gente faz uso ali do Excel, e nesse caso, né, para a gente calcular na formuleta, vocês olham o PGTO, né? Então, como é que vai se dar o PGTO? Né? Então, se a gente pegar aqui um Excel, a gente consegue já calcular uma parte ali desse problema. Então, vamos lá, vamos tentar. Todo mundo está com o Excel aberto? Professor, não dá para ver o seu Excel, não. Tá no slide. Ah, perfeito. Então, peraí. E agora? Agora dá para ver. Dá? Então, o que eu vou colocar no Excel, né? Então, assim, eu tenho os nossos R$ 3.000, tá? Que é o valor ali. Então, deixa eu colocar aqui. Então, o valor do empréstimo. Então, eu vou colocar aqui R$ 3.000. O N, que é o nosso período de 3 meses. Então, colocar aqui, né? O N em meses, tá? Aqui, a taxa de juros, que é de 1%. Tá bom? Então, como é que eu vou calcular? No caso do sistema do SAF, né, tabela Price,
Então, a primeira coisa que eu vou ter que calcular vai ser a minha parcela. E a parcela vai ser dada por essa fórmula aqui, PGTO. Então, o que ele pede? Ele pede primeiro a minha taxa, o período, o valor presente, não esquecer de colocar um menos. Valor futuro eu preciso? Sim ou não? Não. Não. Então eu posso, na realidade, ignorar o meu valor futuro. E o tipo aqui é aquela coisa, se é uma série, se a primeira parcela cai ali, né, como se fosse uma entrada ou não, né? Então a gente fala que não, porque em geral ele não falou nada de entrada, né? Então a gente calcula ali tradicionalmente ali esse valor. Aí a gente vai encontrar 1020,07, tá? Então, esse vai ser o valor de todas as parcelas. Então, se a gente, né, plotar aqui o nosso quadrinho, né? Então, então aqui, ó, colocar aqui, tem o período, né? Eu vou ter aqui o nosso saldo devedor, vou ter a amortização, os juros e aqui a parcela. Opa. Então, aqui, ó, essa parcela aqui, ó, ela vai ser a mesma, porque a característica da tabela price são parcelas ali iguais. E aí aqui eu tenho o período, né? Então eu vou começar com 0. Opa, aqui eu vou, para facilitar, eu vou extrair aqui. Vou colocar aqui no primeiro. Então aqui, ó. Aí eu tenho inicialmente 0, né? Que é o período de contratação. Então não tem entrada, então eu vou utilizar até o período 3. Aqui eu vou colocar, por exemplo, um total, tá? Então aqui a parcela eu já encontrei, e eu sei que essa parcela vai ser igual para todo mundo, certo? Então aqui eu tenho o valor da parcela. E os juros? Os juros, ele transcorre da mesma forma. Ele vai ser sempre o valor do meu saldo devedor. Então, assim, como eu contraí R$3.000, né? Aqui. Então, os juros da primeira parcela vai ser o quê? Vai ser o meu R$3.000 aqui, né? Vezes o quê? Vezes 1%. Tá? Então, eu vou manter aquele 1%. Então, eu vou achar um juros de R$30. Então, assim, eu tenho a parcela e tenho os juros. Então, eu consigo encontrar o que nessa brincadeira? O valor da amortização? Amortização. Perfeito. Então, eu vou pegar o valor da parcela e subtrair dos juros. Aí eu tenho o valor da minha amortização. Se eu tenho o valor da minha amortização, eu vou ter o valor agora do quê? Do meu novo Saldo devedor. saldo devedor. Então, vai sobrar aqui 2.009 de saldo devedor. Então, completando essa tabelinha aqui, ó, o mais importante, eu já sei que eu zerei. Então, eu paguei tudo, paguei meu empréstimo, porque aqui no último período, né, eu não tenho mais nenhuma dívida. Aí o restante vai ser o quê? Vai ser os juros. Então, se eu fizer aqui a soma, então aqui, ó, opa, aqui vai ser o total de amortização, aqui o total de juros e aqui o total ali da minha parcelinha que eu paguei. Então, botar aqui só para realçar. Então, aqui, ó, eu estou pagando esses valores. Agora, é mais ou menos em relação ao saque? Mais, um pouco mais. Então, significa que, embora eu tenha uma parcela idêntica, né, constante, mas eu pago mais de juros, né, do que o saque. Por isso que o tabela price, né, ele, na realidade, ele é mais interessante ali do ponto de vista do consumidor.
Se a gente fizer a mesma coisa agora, né, pro nosso, né, se fosse saque, né? Então saque aqui eu tenho amortização constante. Então aqui, ó, seria o seguinte. Então mantém-se ali o saldo devedor, né? Aqui como R$3.000. A amortização é constante. Então vou pegar o valor e dividir o quê? E dividir pelo total ali de prazo, né? Então eu vou pegar e dividir por 3. Então vai dar R$1.000 aqui, R$3.000 aqui de amortização. Os juros vai ser o quê? 3.000 em cima do 1%, certo? Então aqui já vai dar o total de juros aqui que eu vou pagar. E aqui a minha parcela vai ser a soma da amortização mais os juros. E o meu saldo devedor vai ser o quê? O 3.000 que eu contratei menos a primeira amortização. Com isso, aqui eu já tenho aqui o saque. Então eu consigo ver, né, que os valores de juros aqui são bem menores, né, do que na price, tá? Eu sei que é um caso de R$3.000 e um período menor, então os juros ali vão ser muito, ou seja, aproximados, né? Porém, quando a gente pega 240 meses, ali um financiamento de longo prazo, né, com juros mais elevados, esse ato ali, ele acaba crescendo. Então, por isso que nesse caso, né, a tabela price, vou colocar aqui, ó, tabela price, né, e aqui eu coloco o saque. A tabela price é muito mais comum, principalmente, né, ali em casos de financiamento ali, principalmente pela Caixa Econômica Federal, tá? Vou deixar aqui um pouquinho mais interessante aqui. Pronto. Então, Então, no final das contas, a gente tem esses dois casos. O terceiro caso, que é o caso americano, né, ele já se caracteriza, né, vou voltar aqui para o nosso PPT, ele já se caracteriza por você não pagar a amortização intermediária, porém, né, você paga tudo de uma vez na última prestação. Então, aqui, por exemplo, né, eu contraí R$5.000 para pagar em 3 meses com juros de 1% ao mês, né? Então, o que eu faço, né? É um sistema um pouquinho mais simples, mas também exige ali da pessoa, né, uma certa organização, porque ela vai ter que lembrar que na última parcela ela vai pagar toda a amortização de uma vez. Então, você tem ali os R$5.000, a amortização, os juros permanecem da mesma forma, então sempre em cima do saldo devedor ali do período anterior, e a parcela continua a mesma, que vai ser amortização mais juros, né? Só que você não paga nada de amortização até um período anterior, então no nosso caso até o segundo período. Mas no terceiro você vai pagar tudo de uma vez, então vai pagar os R$5.000. Então você vai ter prestações muito pequenas até o período anterior, e no último período, aí você vai ter o total de amortização mais os juros, né? Com isso, né, a gente tem ali esse sisteminha, né? Esse sistema ali americano, né? Que se utiliza muito ali nos Estados Unidos. Uma das características ali que também prejudicou, né, os americanos, principalmente na crise da subprime, né? Então você imagina o seguinte: você tem um valor
do imóvel, né? Esse valor ali estava em ascensão, então o que o pessoal fazia, né? Eles contraíam um empréstimo, dando garantia ao imóvel, muitas vezes compravam uma outra casa, pagava essas prestações pequenininhas, só que essas prestações ali eram com juros, os juros ali eram pós-fixados, né? Mesmo assim, eles pagavam uma prestação pequena, só que, né, no final, eles tinham que pagar todo o valor da casa mais, né, mais os juros, né? Então, deu um descasamento ali muito grande, porque muitas pessoas ali tinham 2 hipotecas, né? Os valores caíram, né? Dessas casas, né? Os juros aumentou, então eles aumentaram ali, consequentemente, o valor de toda essa hipoteca, e muitos não conseguiram pagar, né? Então, quando chegava ali no final ali da prestação, muita gente não conseguiu pagar, ou mesmo já não conseguia pagar essas parcelas intermediárias, né? Então, isso catalisou ali o efeito da subprime, né? Então, esse é uma das explicações também ali, né, por ter sido ali uma crise tão severa ali, né, em 2008, né, em 2008 e 2009, né, que acabou contagiando ali, né, todo o mercado financeiro de forma geral. Então, voltando aqui, né, Professor, mas essa conta é parecida com a ideia dos cupons, né? Como assim? Me explica. Se Ah, você vai recebendo os os cupons, juros. Os juros? os juros, É isso aí, e no né? Que final paga. é sempre o valor ali financiado vezes a taxa. Isso aí. Você tem o mesmo cálculo. Ok. Então vamos manter aqui, se a gente manter aqui, né, essas mesmas características, só para critério aqui de comparação, se a gente colocar aqui, né, o americano, então aqui eu tenho R$3.000, deixa eu apagar aqui o restante. Então aqui, ó, eu tenho R$3.000 e eu vou pagar de amortização 0 no primeiro, 0 no segundo e pago tudo no último. Então, o que eu vou ter de saldo devedor? Eu vou continuar com o saldo devedor alto ali nas 2 primeiras prestações e na última eu consigo o quê? Zerar esses valores. Os juros vão se manter com esse mesmo cálculo, ou seja, né, vai ser em cima ali do saldo devedor que eu tiver, e a parcela vai ser o quê? Vai ser o somatório dos juros mais amortização. Então, somando todo mundo, eu vou ter aqui o valor ali total que vai ser pago no sistema americano. Agora, o que vocês conseguem notar ali de diferença dos outros dois em relação ao sistema americano? O valor Os final, juros né? é bem maior, né? Exatamente. É bem É maior. justamente porque o saldo devedor continua alto até o último período. Exatamente. Exatamente. Então você tem, digamos assim, né? Você é penalizado pelo fato de não pagar esse saldo devedor no meio do caminho. Então o banco sofre o quê? Ele possui ali um risco maior, né? Então esse é o lado interessante ali. Você desafoga, né, nas prestações intermediárias, só que isso te leva a pagar um juros maior e, consequentemente, no último período, você tem que desembolsar todos os valores. O que o pessoal fazia muito era, né, eles calculavam ali um valor, eles faziam esse pagamento, guardavam dinheiro no período ali da hipoteca, colocava isso num investimento, né? Então, ou numa renda fixa ou numa renda variável,
ganhava-se, né, esse valor para compensar o pagamento de juros, né, e depois pagava, né, o total ali no final ali no final da contratação de crédito. Era também um fator ali interessante ali de manuseio ali desses períodos ali sem o pagamento da amortização. Então é como se ele pegasse o dinheiro da amortização e colocasse esse dinheiro no investimento, que rendesse ali um pouco mais do que os juros que eles estavam pagando. E a gente Mas sabe... por que que nos Estados Unidos é dessa forma, assim? Porque penaliza bastante, então, quem está tomando empréstimo, né? Então, isso acaba sendo, né? Não tem uma explicação assim formal, né? É um dado histórico, né? Uma convenção ali, né? Como nós somos o único país ali que compra, né, eletrodomésticos, né? Tudo em prestação nesse formato, né? Enquanto que você vai para a Europa, todo mundo tem o hábito de pagar à vista, né? Então, acaba sendo uma forma ali que o pessoal encontrou de amenizar, né? De amenizar, não seria bem amenizar, mas de ajustar ali com a característica ali do mercado financeiro, né? Não tem assim, é uma convenção que criou-se ali no decorrer do tempo, né? Esse tipo de sistema, Uhum. né? Entendi. Talvez na época por ter alguns juros maior, né? O pessoal ali, o americano ele sempre teve uma característica muito interessante de investidor, né? Sempre você vê Uhum. ali a quantidade de pessoas físicas que investem na bolsa, né? Que investem em títulos públicos do governo, sempre foi muito elevado. Isso desde o início ali do capitalismo, né? Então você vê que já em 29 já teve uma crise de mercado financeiro, né? Então isso talvez fosse uma forma ali de alavancar esse mercado, né? Principalmente depois da Grande Depressão, né? Quando o pessoal fugiu ali desse sistema, né? Então eles encontraram uma forma de você dar um respiro naquela possível compra, né? Aí o pessoal pegava essa diferença, colocava em algum tipo de investimento para alavancar ali o mercado de capitais, né? E depois a pessoa com os rendimentos conseguia pagar ali determinados valores, determinadas casas. Mas isso vai muito de característica ali de cada povo, né? Então, Uhum. já na Europa já não é assim, na Ásia tampouco. Então, você consegue ver ali as diferenças culturais muito grandes ali nesses diferentes tipos de sistemas ali para lidar ali com o público, né? Para lidar ali com a pessoa bancarizada, né? Entendi. É interessante porque o mercado financeiro também ele acaba sofrendo ali, né, uma influência ali do comportamento ali, né, do investidor, né? Então, na Ásia, por exemplo, são investidores mais conservadores ali, né? Então eles têm um hábito de não fazer financiamento, também de comprar tudo à vista. Então eles guardam muito, eles poupam muito, né? Então eles deixam aquela poupança crescer, tem um consumo muito menor do que um consumo nosso, né? E se eles precisam de alguma coisa, eles pagam ali à vista. Então não tem essa incidência ali tão grande ali, né? Nas relações ali de crédito, né? Tanto é que no Japão, por exemplo, até recentemente, né, a gente estava com juros negativos, ou seja, se a pessoa deixasse dinheiro no banco, ela tinha que pagar para o banco por ter deixado o dinheiro lá, né? Olha só o absurdo, né? Esse descompensamento, né? Enquanto que não é intuitivo, né? Então, era uma forma do governo estimular o consumo da economia, né? Porque eles têm ali uma característica muito forte de poupança, né? De poupadores. Na Europa já é um meio termo ali, né? Então eles, em alguns países nórdicos, eles também têm essa característica de poupar, países germânicos também, já países anglo-saxões já tem uma outra cabeça, já é o consumo, né? A França acaba ficando no meio termo ali.
os mediterrâneos já têm uma característica também mais de consumo, né? Mas não chega a níveis ali americanos, né? Então você vê essa mescla ali acontecendo, né, em diferentes países ali. E tem casos ali que você tem o que a gente chama de sistema de amortização misto, né? Que acaba sendo um pouquinho ali de uma mistura desses três tipos, né? Uma mistura de americano com price, né? Eles têm ali, tem alguns países que às vezes implementam esse sistema misto de amortização, mas é algo assim raríssimo, raríssimo. Esses são os mais importantes ali de forma geral. Ok, entendi. E é bem legal porque na medida que, né, que vão passando, essas características ali também vão se atualizando, né? Então, por exemplo, se a gente pega, se a gente entrar no site da Caixa, né, evidentemente que tem mais coisas ali por trás, né? Então você tem dentro dessa tabelinha, você pode incluir inflação, ou seja, ajuste ali dessas prestações por inflação, que a gente viu que era a correção monetária, né? Você pode ter seguro, um seguro que é muito comum é o seguro prestamista. Alguém sabe o que é? Eu não tenho ideia, professor. Assim, é um seguro, por exemplo, se a pessoa fica desempregada, né, se você tem esse seguro, o seguro paga normalmente entre 3 a 5 prestações ali do seu empréstimo. Então é bem interessante porque meio que dá uma folga ali, né? Você minimiza de um lado, né, o risco ali de calote e por outro lado te dá um tempo ali para você se reposicionar no mercado. Então é muito comum, né, em empréstimos ali o banco oferecer o seguro prestamista, né? Porque aí pelo menos diminui ali o risco de não pagamento ali dessas parcelas. Você tem também, como a gente viu, os impostos, né? O IOF, que também incidem ali nesses valores, e as taxas administrativas ali de tomada de crédito também. Então, ou seja, elas vão se acumulando, né? E aí você vai ter uma prestação final. Mas eu vou fazer aqui com vocês uma simulação aqui no site da Caixa. Então, se a gente pegar, por exemplo, né, o financiamento imobiliário da Caixa, né? Então, Professor, oi. a gente só tá vendo a apresentação. Não sei se você Ei! quer que a gente veja isso também. Não, quero que vocês vejam isso também. Espera aí. Vou compartilhar aqui de novo. Foi? Foi sim. Foi. Aqui, ó. Todo mundo entra. Tá vendo aqui, ó? Simulador habitacional Caixa. Então, se vocês quiserem ali fazer já uma simulação aqui comigo, então olha só. A Caixa, muitas vezes, né, ela é o banco mais importante ali para compra de apartamentos, né? Então, você, por exemplo, ela vai pedir uma série de dados ali para mim. Então, selecione o tipo de financiamento ou empréstimo. Vamos supor, eu vou querer aquisição de um imóvel novo, tá? Aí, esse imóvel novo, vamos supor, vai ser, sei lá, R$400.000. Tá? Aí aonde? Vamos colocar aqui, ó, Rio de Janeiro. Opa. Rio de Janeiro. E a cidade, vamos colocar aqui também o Rio. Vamos supor que eu não possuo imóveis aqui, tá? Então vamos para a próxima. Aí ela vai pedir já os meus dados, telefone celular. Aí vamos supor, vamos colocar aqui uma determinada renda, né? Vamos colocar, sei lá, R$8.000, tá? Essa é a renda.
E aqui ela está comentando, deixa eu ver aqui, qual a data de nascimento. Então, vamos supor que eu nasci, sei lá, em 1977, tá? Então, aí aceito ser contatado pela Caixa, blá, 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 blá. Aí tem FGTS, vamos supor que eu tenho FGTS, né? Eu tenho relacionamento com a Caixa, sou servidor público. Aí tem uma série de questões ali que vão, na realidade, diminuir ou aumentar ali a taxa ofertada ali pela Caixa, né? Porque se você tem um relacionamento com o banco, eles veem ali toda essa questão, né? E aí eu tenho toda aqui o que acontece. A Caixa, ela está proporcionando ali, né? Ela tem agora, né? Principalmente daqui, com a ascensão ali, né? Do Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, né? Ele está ofertando para financiamentos também taxas pós-fixadas ali em função ali da baixa taxa de juros e da baixa inflacionária, né? Então, aqui a gente escolhe o tipo ali de caixa de acordo com o seu perfil. Então, aqui, por exemplo, aqui, você viu que vocês conseguem verificar aqui, ó, gráfico, saque, saldo devedor, gráfico, price, saldo devedor. Sim. Então, Sim. aqui é o sistema de amortização que ele está utilizando em todos os financiamentos. A diferença é que de um lado eu vou ter um saldo devedor indexado pelo IPCA, né? Então vai ser o ATR, que é a correção monetária, o índice pré-fixado, né, que normalmente é um indicador ali de taxa de juros, mais uma variação de IPCA. Então você vê que como é que se comporta ali esses valores ali dos dois tipos ali de saldo de sistema de amortização, né? Então isso é bem interessante. E, aliás, esse gráfico é novo, antes não tinha. Se às vezes você acha que é pouco interessante, você prefere ainda, né, fazer um taxa constante, né? Então você vem aqui, ó, SBPE, taxa de juros fixo. Tá? Então não é pós-fixado, é pré-fixado. Então, qual é a minha taxa efetiva, né? Vai ser ali em torno de 8,75% ao ano, com prazo ali, né? Com prazo máximo de 240 meses. Então aqui eles calculam, eles estão na realidade me ofertando um prazo máximo, a esse valor eles estão me ofertando um prazo máximo de 360 meses, vão financiar 80% do meu valor, né? Sendo que eu vou ser obrigado a dar, então, 20% de valor de entrada, então, 186 mil, quase 187 mil reais eu vou ter que dar de entrada, ou seja, no momento zero. Aí, eu vou pagar 360 meses, né? Pelo sistema saque, né? E aí eu quero ver a prestação. A prestação ele já coloca aqui embaixo, tá? Então, isso no saque, sistema de amortização constante. Então, o que vocês conseguem notar da primeira prestação para a última prestação? É regressivo. É regressivo. Reduz bastante. Reduz bastante, né? Então, na medida que você vai se aproximando ali ao período final, né, você tem ali taxas, prestações ali mais interessantes, né? Então, aqui eu estou calculando o meu custo efetivo total. Então, concorda que é maior do que aquilo que ele me proporcionou aqui? A minha taxa estava em 8,75. Não, melhor, né? 8,87. Só que ele considera o quê? O custo efetivo, que são esses pequenos, essas pequenas variações ali, né? Que a gente falou. Então, IOF, seguro, né? Então, isso daí aumenta, no final das contas, né, o meu custo de financiamento. Então, por isso que o custo é em cima de 10%, né?
E se a gente pega, né, o valor aqui, mesmo assim, para uma pessoa que tem capacidade de dispor esse dinheiro, né, ou seja, de fazer esse financiamento, né, então a parcela ali muitas vezes pode encaixar ali no orçamento da pessoa, né? Mas vamos supor, né, que eu não quero o saque, eu quero o price. Então vou mudar aqui, ó. Eu quero mudar o price. O que aconteceu? O price, ele já diminuiu o prazo. Tá vendo? Passou de 360 para 240. Diminuindo o prazo, né, ele, evidentemente que a taxa de juros também diminui, né? Então, ali, nesse sentido, né, você tem prestações menores, né? Porém, olha só, apesar da minha taxa de juros nominal ter diminuído, o que aconteceu com o meu custo efetivo do financiamento? Diminuiu? Acho que não manteve, né? Quase manteve ali, né? Então, meio que compensou. E aqui a prestação, o que aconteceu aqui? Ela é constante, só que ela varia por conta do quê? Da correção monetária. Então, se a gente quebra aqui, né, as nossas prestações, aqui, ó, tá todo mundo vendo esse 1.855,45? Uhum. Né? O que é? Então, quando a gente quebra a prestação, essa prestação aqui que ele está dizendo seria a prestação constante do nosso sistema. Porém, ele vai acrescentar o quê? Ele vai acrescentar o seguro, vai acrescentar a taxa de administração, que vai somar ali minha prestação final. E com isso, evidentemente, o que está variando aqui vai ser o seguro. Tá vendo? O seguro vai caindo. Por que o seguro vai caindo? Porque na medida que vai se aproximando perto do financiamento, significa qual é a probabilidade de você dar calote? Menor? Menor, né? Então vai se aproximando, então quanto mais se aproxima do seu vencimento, menor essa capacidade ali de você dar calote. Então por isso que vai tendo essas pequenas variações ali no total da minha prestação final. Mas a prestação aqui no saque, ela é o quê? Constante. O que vai evidentemente ali se modificar vai ser o total de seguros. Aí se a gente for, né, até o final ali, até os 240, ó, aí você vai ter, né, os valores e aqui só teve um ajuste, tá vendo? 1.738,25 vai ser um ajuste aqui, né, um ajuste aqui da correção monetária. O quanto sobra ali para você zerar ali o meu saldo devedor. E o que aconteceu aqui com o seguro? Zerou porque não tem mais nenhum risco. Exatamente. Então você já é isso que está por trás ali, né, desse cálculo. Então é interessante, né, no momento que vocês futuramente forem comprar ali casas, né, ou carro, né, para vocês verificarem ali essas questões ali que fazem a maior diferença ali no momento de você adquirir esse bem, tá? Então é algo assim super prático e do nosso dia a dia, né? Que muitas vezes o pessoal, né, por não estar acostumado ali com esse tipo de contratação, às vezes eles caem em pegadinha e acabam pagando muito mais do que necessário, né? Então esse é o momento ali de ser chamado a atenção, né? De você verificar ali o que está acontecendo ali com seus valores. Então vamos fazer assim? Vamos tentar fazer um exercício? Então olha só. Imagina o seguinte. Ao financiar um apartamento de R$400 mil em 5 anos, né, os desembolsos anuais pelo sistema de amortização constante com taxa de juros de 1% ao ano, qual será o valor ali dos desembolsos
né, dos os valores desembolsados ali de cada ano. Aí, segundo exercício, uma instituição financeira está ofertando, né, um empréstimo, né, um empréstimo de capitalização de juros, né, de capital de juros para uma construtora com taxa de 2% ao ano pelo prazo, 2% ao mês, perdão, pelo prazo de 6 meses. O valor do empréstimo é de R$ 200 mil e a amortização deve ser feita pelo sistema americano de amortização. Qual será o valor de cada prestação e o valor total pago pelo empréstimo? Tá? E aí, tentem fazer esses dois exercícios. Vamos lá? Vamos lá, galera? Professor, você pode só voltar naquele slide que tem o modelozinho da tabela, por gentileza? Claro. Ah, obrigado. Já foi, era só porque eu estava tentando me lembrar desse último nome, que era prestação, e não estava conseguindo me lembrar. Obrigado. Tranquilo. Aí, professor, você consegue voltar no slide da pergunta? Opa! Tá aí. Pode usar o Excel, viu, gente?
Deu aí, gente? Acho que sim, professor. Não sei se está É. certo. Na verdade, só falta dividir os anos aqui, peraí. Tá. E aí? Deu certinho aí, Lucas? Eu espero que sim, professor. Eu tenho aqui os resultados, só não sei se é isso mesmo. Aposto o almoço? Olha, professor, eu sou horrível em fazer aposta, então, de novo, eu não vou confiar em mim, não. Não vou apostar almoço, não. Pô, tem que confiar no taco, pô! Vamos lá, vamos passar aqui para Excel. Então, aqui. Todo mundo consegue ver meu Excel? Dá para ver sim. Então, olha só, a gente tem um empréstimozinho de R$400 mil em 5 anos, né? E a taxa é 1% ao mês, né? Então, o que a gente vai fazer? E o sistema é saque. Então, aqui a gente coloca como um sistema saque, ou seja, de amortização constante. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular o quê? A amortização, que vai ser 400 mil dividido por 5, né? Porque é 5 anos, né? Então, a gente calcula para todos os períodos, né? Então, são 5 períodos aqui, né? Aí, no finalzinho, eu vou colocar aqui um totalizador. Então, 5 períodos, a amortização ali vai ser a mesma, né? E os juros? Os juros, aí a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem taxa ao mês, então vou ter que converter essa taxa ao mês para quanto? Ao ano. Ao ano, né? Então vai ser essa taxa elevado a 12 meses, né? Então aqui eu diminuo aqui o 1 e aí faço a minha porcentagem. Então a taxa ao ano vai ser de 12,68. Tá? E aí eu calculo, né, o meu juros ali dessas prestações. Então, os juros vai se dar sempre em cima do quê? Do saldo devedor anterior. Perfeito. Né? Então, a gente calcula aqui, né, a diferença do saldo contra a amortização do primeiro período, sobra 320. Os juros em cima dos R$400 mil vai dar 50.730. E a primeira parcela vai ser quase de 131 mil. Então, se a gente completar aqui a nossa tabelinha, eu vou ter aqui, então, ó, os valores dos saldos, dos respectivos saldos devedores até o quinto período, e a gente sabe que no quinto ele tem o quê? Que zerar. Então, tá correto.
os juros, que vão sendo decrescentes ali na medida que eu vou passando ali, que vai passando os anos, e o total de prestação. Então, somando tudo, né, todos os valores, então eu vou ter aqui, ó, opa, 400 mil reais, que é o valor da minha contratação de crédito. Vou pagar ali um valor de 152 mil reais de juros e o meu financiamento vai ser de 552.190. Então, olha só que interessante. Eu tenho 400 mil reais que eu peguei em empréstimo e, na realidade, o valor do meu financiamento 5 anos depois vai ser de 552 mil reais. Com parcelas o quê? Decrescentes. Tá? No segundo caso, todo mundo acertou aqui? Acharam esses valores? Sim. Sim, professor. Tranquilo? Devia ter postado o almoço. Tá vendo? Aí, ó, perdeu a oportunidade, hein? Mas essa relação aqui tá relativamente tranquila, né? Aqui, Sim, assim, o saque é mais claro. só ajustando aqui bonitinho. Então, quando a gente vai passar por 2, né, aí ele já muda. Ele já trabalha com período o quê? Com o sistema americano, né? Aí sempre lembrar que o sistema americano, eu vou pagar então, vou ter 6 períodos e sempre, né, até o período imediatamente anterior, eu não pago nada de amortização. Então a minha amortização vai ser o quê? Vai ser 0. E no final, aí eu pago todo o valor ali do meu saldo devedor, tá? Os juros vai se manter o mesmo, né? Então, os juros vai ser o quê? O valor do meu saldo devedor vezes a taxa ali ao mês. Então, aqui, né, eu vou ter 6 meses ali de empréstimo no período, né? Então, eu vou pagar aqui os valores. Então, aqui, ó, de 2%, né? Aqui incidindo sobre 200 mil reais. Então, aqui, ó, o meu saldo devedor, ele vai se manter o mesmo até o 5º período e no 6º eu vou zerar. Então, os juros também vão ser o quê? Constantes, concordam? E a minha parcela, até o valor, até a penúltima prestação, vai ser praticamente os juros, né? E depois eu pago todo o meu investimento, se a gente totalizar aqui, eu pago todo o meu investimento, né, em cima ali desses valores. Então, a amortização tem que dar o mesmo, né? A gente vai pagar ali 24 mil de juros e o total vai ser 224 mil ali de financiamento, porque aí no último período eu vou ter que bancar ali todo mundo, né? Então, vou ter que pagar o empréstimo total, tá? Então, esses seriam aqui os valores ali, né, referentes, né, a um sistema americano. Até aqui tudo bem, gente? Deu para entender? Deu sim, professor. Então, voltando rapidinho aqui para o nosso PPT. Então, aqui, ó, vamos tentar fazer esse daqui, né? Que é do tabela price. Então, você quer pagar uma dívida de 300 mil reais que você pegou ali para comprar o seu apartamento. Essa dívida deve ser amortizada pela tabela price, né? Com 48 meses, né, de prestações ali, né? Uma taxa de juros de 1,5% ao mês. Qual será o valor de cada prestação e o valor pago ali para quitar essa dívida? Vamos lá? Vamos tentar fazer esse?
E aí, gente, quanto deu? Ainda não foi não, professor, calma aí. Deu aí? Um segundo, professora, que eu tive que olhar aqui na internet o que era exatamente a da Price, que eu estava confundindo. Mas estou fazendo aqui. Sempre a price, lembra assim, o saque é amortização constante. Price é parcela constante. Sim, show, beleza. Vamos lá? Então, nesse caso aqui,
a gente vai ter o quê? A gente vai ter ali o sistema, né, o nosso sisteminha price. Então, as características aqui, né, da dívida. Então, ele vai pagar 300 mil reais. Opa, vamos zerar mais aqui. Em 48 meses, né, sendo que a taxa é de 1,5% ao mês. 1,5%. Então, aqui a gente vai trabalhar com, né, o nosso sisteminha price. Então, colocando aqui só para diferenciar. Então, aqui a gente vai ter 48 meses ali de prestação. Então, vamos fazer aqui exatamente ali como a Caixa fez. Então, até aqui, ó. Vou colocar aqui o total. Então, vai ser grande aqui, né? Então, 300 mil reais, né, de saldo devedor. A amortização, a gente não sabe, né? O juros permanece no mesmo formatinho, né? Então, vou ter aqui, ó, o meu saldo devedor, né, de 300 mil reais inicial, vezes a minha taxa de juros, que é de 1,5% ao mês. E a minha parcela? A minha parcela vai ser o quê? A gente faz aquele cálculo PGTO, né? Então, vai ser a taxa, 1,5%, o número de períodos, 48, né? O valor presente, sempre em negativo, né, de 300 mil reais. Valor futuro não tem. E o tipo zero, que não é ali no final das contas, não é o nosso, não tem entrada. E a amortização vai ser o diferencial da parcela menos os juros. Tá? Então, com isso, a gente criou a nossa tabelinha. Então, replicando esses valores até, né? Opa, deu aqui um errozinho aqui, ó. Replicando esses valores aqui, né? Então, até o finalzinho. Eita, por que deu errado aqui? Ah, porque eu não fixei esses valores aqui. Então, aqui, 46, então... Opa! E aqui, os valores aqui de juros. Então, aqui eu tenho, né, no finalzinho, quando a gente vê, eu zero todos os valores, que é o mais importante aqui, né? O totalizador aqui vai ter que ser da amortização, então vai ter que ser os 300 mil reais. Quanto eu vou pagar de juros? 122.999. E quanto vai ser o total? 422.999. Então, aqui eu tenho todo o cálculo, né, referente, né, aos 48 meses, né, de prestações constantes, né, juros decrescentes e amortizações o quê? Aumentando, crescentes, né? Então, com isso, eu vou ter essa dinâmica da tabela price ali para esse caso. Vocês conseguiram achar esses valores? Sim. Show! Maravilha! Então, com isso, né, vocês têm ali um panorama geral, né, de como funciona ali os diversos sistemas ali de amortização ali existentes ali em mercado financeiro, tá? Então, a gente para por aqui hoje, tá?
E aí, na quarta-feira, a gente vai retomar no início da aula, a gente vai tentar generalizar esses resultados. Então, por exemplo, imagina que eu quero saber o valor dos juros de um determinado período entre o início e o fim, né? Existem fórmulas ali que vão generalizar esses resultados, né? E aí eu vou trabalhar com vocês essas formas ali de generalização, porque às vezes a gente não tem o Excel, às vezes demora muito. Se você já tem se você já tem essas fórmulas ali na cabeça, né, um formato ali de generalização, aí fica mais fácil também ali o cálculo, tá bom? Show, perfeito. Pessoal, me tirei uma dúvida aqui. Eu vi que no grupo, né, ontem não tinha. Eu dei uma verificada no Moodle, aí vocês falaram que não estava atualizado as pastas do Moodle, eu queria entender. Eu não estava lá a resenha para sistemas de amortização? Professor. O desafio você tinha botado no da semana passada. Não, o desafio era referente, era da semana passada. Tinha lá desafio 3. Isso, estava lá no coeficiente de financiamento e renda fixa. Isso, mas exato. não tinha nada em sistemas de amortização. Ah, não tinha resenha em sistema de amortização, é isso? Isso. A parte para a gente fazer o upload. Então eu vou... Aí a gente estava conversando ontem no grupo do WhatsApp, algumas pessoas botaram junto com o desafio 3 e outras pessoas botaram junto com a resenha 7. Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aberto ali para vocês colocarem na resenha ali dessa semana, pode ser? Tá, tudo bem. Aí fica mais fácil, aí a gente organiza melhor. Aí desculpa, que eu realmente não tinha entendido ali, que eu verifiquei ontem, falei, não, tá ok, mas eu não me liguei que era a resenha, e como o pessoal falou em desafio e tal, mas eu vi que tinha lá, acabei eu me confundindo. Então vou deixar aberto ali hoje, para quem não fez, acaba fazendo ali correndo, né, e coloca ali até as 23h59 da data de hoje, e quem já fez ali é só fazer o upload normalmente, tá bom? Tudo bem. Foi um erro meu, perdão. Galera, então por hoje a gente finaliza, tá? E aí na quarta-feira nos vemos de novo. Perfeito. Show, professor. Até quarta, então. Até quarta. Tchau, tchau, professor. Boa Até semana. Tchau, tchau. Tem um pessoal que vai fazer estatística aplicada aqui, né? Oi? Tem pessoal de estatística aplicada aqui, não tem? Sim. Tem. Então, dá uma olhadinha lá no WhatsApp que eu passei para vocês ali umas tarefinhas ali antes. Né? Tem que instalar um pacote que a Carol pediu para que vocês já instalem antes da aula. A aula vai começar às 14h, tá? E também já enviei o material ali dela ali no nosso grupozinho de WhatsApp. Show, professor. Obrigada. Beleza? Valeu, Obrigado, gente. professor. Boa semana aí para vocês. Valeu, professor. Tchau, Você tchau. também, professor. Tchau, tchau.